Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade curricular Técnicas de Produção Vegetal. Eu me chamo Rayuri, sou engenheira agrônoma e também sou técnica em agronegócio. E hoje nós estamos continuando o nosso assunto da nossa unidade curricular. O objetivo da aula de hoje é compreender o equilíbrio dinâmico do solo, planta e atmosfera e analisar o papel do solo na nutrição das plantas. Então, as plantas, elas necessitam de uma complexa influência de fatores para o seu desenvolvimento. E isso está dentro do que nós chamamos de ecossistema, que é um conjunto formado por fatores bióticos, que podem ser populações de plantas, animais e micro-organismos, e abióticos, água, sol, vento e fatores físicos e químicos do solo. E dentro da agricultura, quando nós envolvemos o desenvolvimento de plantas, produção de plantas em larga escala, nós temos um agroecossistema, que é essa influência de fatores internos e fatores externos que compõem o desenvolvimento vegetal. Então, dentro desses fatores, nós temos os três principais elementos que influenciam o desenvolvimento de plantas, que é a água, a atmosfera e o solo. A água, ela é importante para processos vitais e físico-químicos das plantas, porque é por meio da água que vai acontecer as reações químicas no metabolismo das células das plantas. A água, ela é conhecida também como um solvente universal, é por meio da água que ocorrem as reações químicas. Nas plantas, a água ela é responsável pelo turgor vegetal. O que é esse turgor vegetal? Esse turgor vegetal é o que compõe o sistema físico, a estrutura física das plantas. Então, quando uma planta está com seu turgor equilibrado, ela possui a sua estrutura como vemos normal. Quando esse turgor diminui, as plantas murcham. Então, a água ela participa dessa estrutura das plantas, Quando ela está com baixo reserva hídrica, ela fica murcha, então ela é influenciada pelo turgor. A água ela é tão importante no desenvolvimento das plantas que o solo chega a ser desnecessário para a produção de plantas, e isso nós conhecemos como agricultura hidropônica. Então nós conseguimos sim produzir plantas, fazer cultivos sem a presença de solo, porque o que as plantas necessitam para o seu desenvolvimento é apenas a disponibilidade de água, de luz e de nutrientes, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre os nutrientes. Então, na agricultura hidropônica, ela chega a produzir até mesmo 3 vezes mais do que a agricultura convencional, que é a agricultura que nós conhecemos feita no solo. Portanto, a água, ela participa de diversos processos metabólicos importantes nas plantas. Os principais processos metabólicos estão envolvidos na transpiração, que é a perca de água para a atmosfera, que isso acontece nas folhas por meio de estruturas que nós chamamos de estômatos, e essa abertura e fechamento de estômatos é o que define a perca de água para a atmosfera. E isso vai depender de diferentes plantas, essa transpiração. Na unidade curricular vocês veem com mais detalhes que existem plantas de ciclo C3, C4 e CAN. E essas plantas elas têm formas diferentes de perder água para a atmosfera. E isso nós denominamos de transpiração. Ela também participa dos processos de coesão. Esse processo de coesão acontece por meio dos transportes de solutos dentro das plantas, esses transportes de soluto, eles acontecem da seguinte forma. As plantas, elas precisam da água para fazer o seu metabolismo, para poder levar e trazer nutrientes dentro da sua estrutura. Então, esse transporte de nutrientes acontece por meio de vasos condutores, que nós definimos como xilema e floema. Esses vasos condutores, o xilema, ele participa enviando água
com solutos minerais que ela absorve na raiz para as partes vegetais, para as folhas, para os frutos, né? Principalmente para as folhas. Essa água, ela sobe para as folhas e nas folhas acontecem a reação que nós denominamos como fotossíntese, que é a produção de energia das plantas. Então, nas folhas, essa água ela é enriquecida por fotoassimilados e ela retorna para a raiz por meio do floema, como seiva elaborada. Então, ela sobe como água que tem nutrientes, vai para as folhas, esses nutrientes vão participar da fotossíntese, né, que vai ser a produção de energia para as plantas conseguir desenvolver seus frutos, raízes, novos brotos, novas folhas, e aí ela produz essa energia e ela retorna redistribuindo essa energia por meio do vasocondutor floema. Então a água ela tem um ciclo dentro da planta, né? E ela é transformada e ela participa levando nutrientes e trazendo nutrientes fotoassimilados para o desenvolvimento da planta. E isso acontece por meio do que nós chamamos de tensão. Essa tensão que acontece entre a perca de água na atmosfera, né, gera uma tensão dentro da planta. Então a planta ela consegue sugar, né, ela consegue succionar a água que está no solo e levar para as folhas e depois retornar para o solo, e tudo isso é controlado pela transpiração. É a transpiração quem controla essa tensão que acontece dentro da planta, onde os nutrientes são distribuídos. E aí nós temos o papel do solo, né? O solo, ele é a camada mais externa e agricultável que tem. Então, desde os primórdios, né, o solo ele é utilizado para o cultivo das plantas. No entanto, ele não é fundamental. As plantas não precisam do solo para produzir, ela precisa de água e nutrientes. A sua formação é influenciada por fatores, a formação do solo, ela é influenciada por fatores como o material de origem, que é a rocha, o tempo, o clima, a topografia e organismos vivos. Então, o solo ele vai variar de acordo com a profundidade, com a cor, com a organização das partículas, que é a argila, silt e areia, a fertilidade e a porosidade. Então, como a gente leu, né, o solo ele vai depender do seu material de origem. Nós sabemos que existem diferentes tipos de rocha, e os diferentes tipos de rocha, eles dão sobre influência do tempo, da água, do ambiente, né, da topografia, ele vai originar diferentes tipos de solo. Então aqui na imagem a gente vê a rocha, né, solos jovens, que são solos com uma pequena camada de solo, e logo em seguida já está de encontro com a rocha. E o solo ele vai ficando, quanto mais velho ele vai ficando, mais profundo ele vai estar. E o tipo de solo ele é influenciado pelas partículas que contém nele. Então as principais partículas do solo é a argila, o silt, que é uma transição entre a argila e a areia que nós conhecemos, né? A areia áspera, né? Então são esses três fatores e a rocha que vai influenciar o tipo de solo. Existem diferentes tipos de solo. Aqui na nossa região, eu peguei aqui um mapa, né? Olha só como existem diferentes tipos de solo em um mesmo estado. E isso vai depender da rocha, né? Tem os neossolos, os plintossolos, os vertissolos, latossolos, gleissolos, luvissolos, cambissolos, argissolos, e cada tipo de solo ele possui uma característica diferente, uma característica de tipo de argila, quantidade de argila, quantidade de areia, quantidade de silt, de nutrientes, de acidez. Então cada solo ele vai ser diferente. No entanto, na agricultura,
Os principais solos são os latossolos e os argissolos, que são conhecidos por serem solos velhos, né? Ou seja, eles têm uma camada maior de solo agricultável, são solos profundos, né? E são solos que são ricos em matéria orgânica, onde também permite a sua característica, a sua presença de argila nesses solos, ele permite com que sejam solos agricultáveis, onde os implementos, o arado, a grade, consiga trabalhar, né? Onde eles têm uma textura leve. Por exemplo, existem solos que são extremamente argilosos, como os solos de Tabatinga. Então, são solos difíceis de se trabalhar, né? Os solos que, quando está no inverno, são muito argilosos. Então, aqui no nosso mapa acriano, nós temos aqui, ó, que a nossa porcentagem, a nossa área de solos agricultáveis, é uma porcentagem grande, ó. Argissolo são 38% da área, e cambissolo, que também tem a mesma característica, muito parecido com o argissolo, é 31% da área do estado do Acre. Então, o estado do Acre, ele tem uma área considerável aqui da região central, descendo aqui para a região de Brasileia. No entanto, aqui na nossa região, devido ser uma região quente, uma região que chove muito, os nossos solos, ele tem uma característica de acidez, né? Então, é um solo que tem necessidade de ter a sua acidez corrigida por meio da calagem, né? Vamos falar um pouco mais na nossa aula síncrona sobre isso. E aí é importante trazer esse mapa aqui para compreender que o nosso estado, ele tem uma área agricultável muito grande, né? Que dá para trabalhar assim a agricultura na nossa região. Então, o solo, ele tem funções, né? Ele tem a função de dar suporte para as plantas, onde o solo, ele vai dar a sustentação da planta, onde ela consegue desenvolver as suas raízes e permanecer firme, né? Sustentável na parte vertical do solo, né? O solo é o que traz controle da água, ele participa da ciclagem de nutrientes, e ele é o habitat das plantas, né? Então, principalmente na relação do suporte e controle da água, o solo é importante, o solo ele tem as características essenciais de ter uma textura leve, né? Uma textura média, quer dizer, uma textura média, uma relação equilibrada entre a argila e a areia. E aí as plantas, elas conseguem desenvolver as suas raízes, né, penetrar as suas raízes e ter uma boa drenagem, que é fazer o controle da água, para que quando chova, né, ele fazer um bom aproveitamento da água que está infiltrando no solo. Da ciclagem de nutrientes, porque o solo, ele tem que ter uma biota, né? Os micro-organismos, ele tem que ser rico em micro-organismos. Então, um solo que tenha minhoca, que tenha insetos, né, do solo, tudo isso vai participar da ciclagem de nutrientes e tornar esses nutrientes disponíveis para as plantas absorverem, né? E ele é um habitat das plantas e de micro-organismos, da fauna do solo, né? E aí o solo, ele faz parte, ele quem guarda e disponibiliza os nutrientes para as plantas. E esses nutrientes, eles são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. E esses nutrientes são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio e enxofre. Eles são macronutrientes porque não é porque eles são mais importantes, eles são macro porque eles são utilizados em maior quantidade. E os micronutrientes, que são o zinco, manganês, boro, cloro, cobre, ferro, molibdênio e níquel, não é porque eles são menos importantes, mas eles são utilizados em menor quantidade. E a ausência, nós chamamos na fertilidade de solo, a ausência até mesmo do mínimo daquele que ele precisa de menos quantidade, vai influenciar na absorção dos outros. Por isso que nós fazemos a análise de solo, porque a análise de solo, ela faz uma discriminação desses nutrientes, principalmente dos macronutrientes, né? A análise de micronutrientes, normalmente, ela é feita por meio de análise foliar.
Mas a análise de solo, ela traz as quantidades de nutrientes que aquele solo está está disponibilizando para as plantas. E é por meio da análise de solo que nós corrigimos quais são os nutrientes que estão em deficiência. Então nós fazemos a análise química do solo, né? Fazemos os cálculos e por meio desses cálculos nós chegamos à conclusão de qual quantidade desses nutrientes, né, de adubo que eu preciso comprar para aplicar no solo e equilibrar a disponibilidade de macronutrientes e micronutrientes para as plantas. E aí nós temos a relação da atmosfera com as plantas, né, que está envolvida com as trocas gasosas. Então, as plantas, elas absorvem o CO2 da atmosfera, que vai participar do processo da fotossíntese, né, onde ela vai produzir energia para o seu desenvolvimento e vai liberar para a atmosfera o oxigênio. E isso acontece por meio de processos como difusão ou fluxo de massa, né, que acontecem nas plantas e que são fundamentais. Então a planta, ela libera oxigênio, né, e aí ela gera uma pressão de baixo para cima e isso faz com que ela absorva a água que está ao seu redor e é a água que tem os nutrientes, e isso nós chamamos de fluxo de massa. E então nós temos o fator planta, né? As plantas, elas produzem a sua energia por meio do ciclo de Calvin, e esse ciclo de Calvin está envolvido na fotossíntese das plantas. As trocas gasosas das plantas, como eu falei anteriormente, ela acontece por meio de estruturas que nós chamamos de estômatos. Aqui nós vemos na imagem essas estruturas, que são pequenos orifícios que abrem e fecham para poder fazer o controle, né, fazer a regulação da quantidade de água que tem na planta. A planta, dentro do seu desenvolvimento, ela passa por processos de desenvolvimento. O ciclo de vida de uma planta, ele é chamado de fases fenológicas ou estágios fenológicos. Esses estágios estão desde a emergência das plântulas, né, que é quando nós plantamos a semente, que nasce aquela primeira planta, nós chamamos de plântula. Então, essa fase de emergência até o desenvolvimento das suas primeiras folhas, nós chamamos de fase vegetativa, né? Quando a planta, ela inicia a sua floração, aí ela inicia a sua fase reprodutiva, onde ela faz a sua floração. É por meio das flores, a polinização das flores, que cada espécie vai ter uma característica diferente, mas que ocorre a frutificação. Então os frutos amadurecem e ela chega à sua fase final, seu ciclo final, que é de senescência, que é quando os frutos eles atingem o seu pico de desenvolvimento, ele já está pronto, então ele cai ao solo, né? E ali ele pode originar uma nova plântula, onde eu posso extrair uma nova semente. E aí essa senescência, em cada espécie de planta, vai ter uma característica diferente, porque nós temos o produto da frutificação, nós temos diversos tipos de frutos diferentes. Então nós temos os frutos carnosos, tipo baga, né? Como manga, é um fruto carnoso. E aí nós temos, por exemplo, o feijão, que a senescência ela já ocorre que é um fruto seco, que já ocorre de uma maneira diferente, que ele não cai a vagem se abre e aí as sementes caem. Então a planta, para ter um bom desenvolvimento, ela vai depender de estar em um solo adequado, com características adequadas para o seu desenvolvimento, ter disponibilidade de água, ter disponibilidade de micro e macronutrientes que vão chegar até a planta por meio da água, né, que ela é um solvente, então ela que vai transportar esses nutrientes. E aí nós temos a relação da atmosfera, que é a disponibilidade de gases como o CO2, que são importantes para o desenvolvimento, para o metabolismo da fotossíntese. A temperatura, ela também vai influenciar no fechamento e na abertura e fechamento de estômatos, porque quando a temperatura aumenta, a planta tende a perder água para a atmosfera, né? Então os estômatos eles vão trabalhar mais.
E aí nós temos a influência da altitude, né, no desenvolvimento das plantas. Então por isso que existem espécies que se desenvolvem bem em altitudes altas e outras têm que ser altitudes mais baixas, porque isso vai influenciar na disponibilidade de luz, de oxigênio, de CO2, né, da característica do solo. Temos o índice pluviométrico, né, que são as chuvas que vão disponibilizar água, né, para o solo e participar da nutrição das plantas. Radiação, que faz parte da fotossíntese, né, que é por meio da luz solar que é realizado a fotossíntese e a produção de fotoassimilados, que vai envolver a nutrição das plantas. A sazonalidade, que são as estações do ano, né? E todo esse complexo, ele está dentro do desenvolvimento de plantas. Então, por isso que é importante nós compreendermos essa relação da água, do solo e da atmosfera no desenvolvimento das plantas. E aí nós concluímos a nossa aula e temos um exercício, né? O solo é importante para os cultivos agrícolas, pois dá suporte e sustentação das plantas. Ele é fonte de nutrientes, armazena água e micro-organismos. No entanto, requer manejo adequado para que não perca essas características essenciais para a produção. Desta maneira, pesquise e escreva um resumo sobre os tipos de erosão do solo e as principais técnicas de conservação do solo. E aí tem que ser feito com no mínimo uma lauda e ser enviado no meu e-mail até essa data limite, 15/7/2021. Muito obrigada!